O arrebatamento dos santos, a volta de Cristo e a ressurreição física dos que morreram no Senhor, né, será um evento único. Tudo isso será um evento único, tá? Não haverá isso que essa ideia que a maioria dos cristãos tem, que haverá um arrebatamento secreto, os santos serão levados nas alturas e os ímpios continuarão vivendo aqui normalmente, e depois de algum tempo, de não se sabe quanto tempo, tal, Cristo voltaria. Não, isso não representa a doutrina bíblica, e nós vamos analisar isso também aqui, tá? Então, o arrebatamento dos santos, ressurreição física dos que morreram em Cristo e volta de Cristo será um evento único, e não um evento com diferença de dias em si, tá? Eu quero ver aqui com os irmãos, até aproveitar, para nós entendermos por que não devemos, aqui vai ser até um exercício para nós, por que nós não devemos fazer doutrinas de versículos isolados. Essa doutrina, essa falsa doutrina do arrebatamento secreto, que ensina que alguns serão arrebatados e outros permanecerão vivendo aqui ainda por algum tempo, antes da volta de Cristo e tudo mais, ele simplesmente não é bíblico. E ele é baseado, eu vou mostrar primeiro os versículos nos quais ele é baseado, versículos isolados. Versículos que lidos somente de forma isolada, sem considerar o contexto, de fato vão dar a ideia disso. Mas se nós analisarmos os contextos onde estão esses versículos, nós vamos ver que essa doutrina não é de fato dessa forma, né? Então os que defendem esse arrebatamento secreto se baseiam basicamente em Lucas 17. Lucas capítulo 17, onde nós vamos ver aqui verso 34. Deixa eu achar aqui, irmãos. Lucas 17, versos 34 adiante. Digo-vos, naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então esses versículos aqui, se você tirar eles do contexto, digo-vos, naquela noite 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. Dá a sensação desse arrebatamento secreto mesmo, onde alguns serão tomados, levados para o céu, supostamente, e outros continuariam vivendo aqui na terra, né? 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Bom, 2 versículos. Dá essa ideia. Mas se nós analisarmos o contexto e outras passagens que falam do mesmo assunto, porque a Bíblia ela é contextual e só pode ser considerado doutrina o que estiver em harmonia com as outras passagens que tratam do mesmo tema, porque a Bíblia ela é contextual, tá? Então, esses versículos isolados dão essa impressão mesmo, né? Tem mais um versículo também que é a mesma narrativa, só que essa é contada por Lucas e a contada por Mateus. É a mesma narrativa, falando do mesmo discurso de Cristo, né? Que está lá em Mateus 24, também é usado para isso, né? Para defender essa doutrina aí. Verso 41, eu acho. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, esses versículos retirados do seu contexto, vistos de forma isolada, eles vão dar de fato essa ideia que o arrebatamento acontecerá dessa forma. O arrebatamento secreto, os ímpios continuarão vivendo aqui, tem até uma discussão teológica, entre aspas, né? Se nesse período haverá conversão ou não, quer dizer, não tem fundamento bíblico nenhum isso, tá? E nós vamos analisar por quê. Vamos ver, o roteiro do arrebatamento é o seguinte:
Vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos ver como essa ideia desse arrebatamento secreto, ele não pode subsistir nas Escrituras. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor, com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então nós vimos na aula passada, quando abordamos a questão do milênio, que a primeira ressurreição que está escrita lá é a conversão, a regeneração, é uma ressurreição espiritual, conforme nós vimos ali em Efésios capítulo 2. Tá? Neste evento aqui, que é a volta de Cristo, a ressurreição física dos que morreram no Senhor e o arrebatamento dos santos. Tá? Será um evento único, conforme nós vemos nesse texto aqui, tá? Os que estiverem vivos, você vê que o apóstolo Paulo, ele fala, nós, os que estivermos vivos, né? Tem pessoas que falam, Paulo errou. Não é que Paulo errou, Paulo, ele está falando, de fato, a doutrina inspirada pelo Espírito Santo. A questão do tempo, que ele fala, nós, os que estivermos vivos, de fato, ele não sabia se ele estaria vivo ou não, ele tinha esperança de estar vivo, ele acreditava, talvez, que estivesse vivo. Isso aqui é o que nós já vimos aqui no estudo do Apocalipse, né? Que tempos e épocas pertencem à autoridade exclusiva de Deus. Não compete ao homem saber tempos e datas. Então nós não sabemos quando isso vai acontecer. Tá? Nós podemos perceber por sinais se este evento está se aproximando, comparando com as doutrinas bíblicas, com o ensino bíblico, o que está acontecendo no mundo. Nós podemos perceber que está se aproximando, que estão se cumprindo as coisas e tal. Mas ninguém pode dizer quando será esse evento, né? Porque tempos e épocas é da autoridade exclusiva de Deus. Tá? Mas nós vemos aqui, então, esses eventos sendo narrados juntos. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Vamos lá. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Então todas as nações verão, todos verão, todo olho verá. Isso quer dizer que estarão aqui os ímpios e os salvos. Tá? E neste evento ele reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele recolherá os seus escolhidos. Tá? Também vemos, isso aqui nós podemos comparar, não vamos ler por questão de tempo, Apocalipse 1:7 e Apocalipse 6:12 a 17, tá? Aqui mesmo em Mateus, a partir do Mateus 24, a partir do verso 37 até o 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então a vida vai estar normal, aparentemente normal. Para aqueles que não conseguem ver os sinais dos tempos,
Como eu disse, ninguém pode marcar o tempo certo que acontecerá, mas podemos perceber os sinais. Jesus ensinou isso, né? Você consegue ver pelo céu os sinais, se o dia será quente amanhã ou se irá chover, a mudança de estação e tudo mais. Então você consegue ver os sinais da vinda do Filho do Homem, mas você não consegue marcar, cravar a época exata que isso vai acontecer, né? Então, aqui, eles estão normais. Aqueles que não têm que não conseguem perceber os sinais, vão estar vivendo normalmente. Casando, dando-se em casamento, vendendo, comprando, vivendo absolutamente normal, tá? Um evento como o arrebatamento secreto, obviamente tira a normalidade da vida e da existência. Vamos lá, temos mais um aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4 que nós lemos fala da ressurreição dos nossos corpos, algo que a Escritura diz em outro lugar que acontecerá no último dia. Então a ressurreição daqueles que morreram no Senhor vai anteceder o arrebatamento. No mesmo evento, primeiro vão ser arrebatados os que morrem no Senhor. Primeiro, a Bíblia fala que primeiro, tá? Depois haverá o arrebatamento. Bem, este evento que vai anteceder o arrebatamento daqueles que estiverem vivos ocorrerá no último dia. No último dia. Diz a palavra, Cristo ensina que isso será no último dia. Então esse arrebatamento ele não pode ser secreto e não vai haver continuidade de vida após essa ressurreição dos que morreram no Senhor, que antecede o arrebatamento. Porque isso acontecerá no último dia. Vamos ver lá, João 6,39. Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. Olha só. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição acontecerá no último dia. Não haverá outros dias após esse dia aqui. Tá? Vamos ver também João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus repete isso. Jesus repete várias vezes isso. Vamos ver aqui. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Último. Não haverá um outro dia após o último. Último dia. Tá? Vamos ver aqui o verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Essas passagens estão se referindo àqueles que morreram em Cristo. Será no último dia. E ela vai anteceder o arrebatamento. Então o arrebatamento vai acontecer também no último dia. E a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Ressurreição física. E o arrebatamento dos santos será um evento único no último dia. Vamos ver aqui também, ó, João capítulo 11, verso 24. João capítulo 11, verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Quando Cristo fala para Marta, né? Lázaro havia morrido, Marta, irmã do Lázaro. Cristo vai estar pronto lá para ressuscitar o Lázaro, mas Marta não sabia o que ele ia fazer. E Cristo fala, se creres, verás a glória de Deus. E ela fala, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Marta sabia já dessa doutrina, que essa ressurreição dos santos seria no último dia. Então esse arrebatamento secreto, cuja ideia é que alguns serão arrebatados e os ímpios continuarão vivendo aqui, que haverão outros dias após isso, simplesmente não é bíblica. Ela surgiu na imaginação de alguém e virou até filme de Hollywood. E é uma doutrina que eu não tenho dúvida que a grande maioria dos cristãos creem nela. Só que ela não é bíblica. Ela é antibíblica. Ela contraria, inclusive, o que Jesus falou a respeito do último dia.
Bem, se é o último dia, não haverá uma sequência de dias desta mesma ordem de coisas, como são e serão, até o último dia. A volta de Cristo dará fim a esta atual ordem de coisas. O que talvez traga maior motivo de má interpretação sobre o arrebatamento são os textos isolados que nós vimos no começo, tá? Vamos observar esses textos aí que nós lemos no começo, que deu origem a esta má interpretação. Nós lemos os versículos isolados, que deu origem a essa falsa doutrina. Vamos ver o contexto onde eles estão inseridos. Vamos voltar lá em Lucas 17. Nós vimos os contextos, os dois versículos que tiraram do contexto e que deu a ideia desse arrebatamento secreto, né? Vamos ver o contexto. Não vai dar para ler o contexto inteiro, mas nós vamos ver o contexto aqui, tá? Vamos ver um pedacinho aqui. Vamos ler a partir do 34. Aliás, vamos ler aqui a partir do 26. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: onde isso, Senhor? Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Você está vendo que esses versículos isolados, esses 2 versículos isolados, um será tomado e outro deixado? Se você isolar ele do contexto, dá a ideia dessa falsa doutrina do arrebatamento secreto. Mas se você olhar o contexto, você vai ver que isso vai acontecer no último dia. É um evento só. Será como nos dias de Noé. Estava todo mundo tranquilo, até que Deus mandou fechar a arca e veio o dilúvio. Acabou. Tá? Nos dias de Noé, o que acontecia? Havia muita violência no mundo. Será também como nos dias de Ló. Todos estavam normal, edificando, plantando, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, até que Deus mandou fogo do céu. Acabou. Acabou a cidade ali. Não houve uma sequência. Não houve uma sequência daquela sociedade da época de Noé. Não houve uma sequência de Sodoma e Gomorra, quando Deus fez aquilo. O que acontecia ali? Muita imoralidade sexual. Então, nos dias de Noé, violência. Nos dias de Ló, imoralidade sexual. E no último dia dessa cidade, no último dia daquela sociedade, da antiga sociedade pré-diluviana, não houve sequência daquilo. Tá? Aí depois vai falando, né? Naquele dia, quem estiver no eirado, não entre para pegar os seus bens, porque não vai adiantar nada. Porque os bens, eles não vão... Cada um vai ser julgado por si próprio. Os bens não vão dar guarida para ninguém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sede obedientes. A mulher desobedeceu, olhou para trás e foi condenada junto com Sodoma e Gomorra. Tá? Aí fala: digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, 2 mulheres estarão juntos, um será tomado, outro deixado, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E olha o verso 37, que ele dá confirmação a isso aqui, que será no último dia. Então eles perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Onde estiver o corpo, onde estiverem aqueles que estão mortos espiritualmente, que não passaram pela primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, lá de Efésios 2, que vimos na aula passada. Lá, onde estiverem os cadáveres, ali também estarão os abutres. Isso aqui é uma referência clara ao julgamento e juízo, tá?
Os mortos atraem os abutres que os consumirão, ou seja, a condenação destes será inevitável a partir daquele momento, né? Então, não haverá mais uma sequência de dias, porque isso acontecerá no último dia. Os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados fisicamente no último dia. E este evento da ressurreição, que é no último dia, antecederá o arrebatamento. Antecederá o arrebatamento dos santos, daqueles que estiverem vivos. Então, obviamente, será no último dia o arrebatamento dos santos também. Vimos aqui como é perigoso fazermos uma doutrina de versículos isolados. Por isso é necessária a contextualidade da Bíblia, né? E nunca tirarmos versículos isolados para fazermos doutrina. Um versículo isolado, ele pode nos edificar espiritualmente, mas nunca fazermos doutrina em passagens isoladas, versículos isolados, passagens isoladas. Para ser doutrina, tem que haver uma contextualidade bíblica, tá bom? Indo para o capítulo 21 do livro do Apocalipse,